Boa noite! Estão ouvindo a musiquinha? Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, galera, tudo bem com vocês? Logo menos vou começar. Só arrumar aqui. Muito bem, muito bem. Estão me ouvindo? Respondam sim ou não. Quem responder vai ganhar uma caixa de Rivotril. Vamos lá. Estão me ouvindo? Ok. Muito bem. Vou esperar mais um minutinho para o pessoal entrar. E eu já começo. Ok. Olá, olá. Ana Cláudia, Vitor, Fernanda. Muito bem. Nídia. Deus me livre de Rivotril. Flávia. O pessoal vai entrando. Sidney. Boa noite, boa noite. Doutor, estou precisando de Ritalina. Ritalina vai ser uma outra live. Boa noite, crias. Vamos lá. Senhores, vamos começar 9h31, 11 de setembro de 2019. Esse é o 15º episódio do Dormicast, a minha live semanal sobre sono e saúde mental. E para comemorar este baile de debutante do Dormicast, hoje eu vou falar sobre remédios para dormir. E antes de começar, eu queria passar algumas informações. Este Instagram, o Caio no Sono, ele não substitui uma consulta médica, assim como todos os posts que são colocados no feed ou todas as falas e informações que são colocadas no meu stories não substituem uma consulta médica ou uma consulta com algum profissional com área de atuação em medicina do sono. Portanto, o conteúdo que eu passo aqui, ele é informativo e esta é a intenção, passar informação de qualidade para vocês num mundo que hoje carece de informação de qualidade, não é mesmo? E uma outra questão também, as perguntas eu vou responder no final, porque eu não fico lendo normalmente o que vocês escrevem aqui. Eu tenho um oráculo, o Zordon, ele fica à distância e ele vai selecionar algumas perguntinhas para mim e eu vou responder no final, porque senão isso atrapalha o andamento da live. Uma outra questão também, o Roberto Monfort, falei com ele na semana passada, e ele é esposo da minha prima, e inclusive a mãe dele está aqui. Ele me falou o seguinte, uma dica muito interessante, uma orientação extremamente pertinente. Se alguém tiver vergonha de escrever aqui a pergunta, por favor, tem um ponto de interrogação aqui embaixo, eu não sei se vocês estão vendo, e aí vocês podem mandar a pergunta por aqui, depois eu mesmo vejo. Se não der tempo de eu responder aqui ao vivo, por favor, me mandem em direct, não precisa ter vergonha, né, de perguntar. Porque aí depois eu respondo, certo? Então vamos começar. Hoje a live é sobre remédios para dormir. Os remédios para dormir talvez sejam as medicações mais prescritas no mundo. Detalhe que a receita, né, a prescrição é controlada. Somente um médico com um receituário específico pode prescrever esse tipo de medicação. Mas se você contar a quantidade de medicação que é adquirida no mercado negro, talvez não sejam as medicações mais prescritas no mundo, mas a coisa mais consumida no mundo talvez ganhe da água.
né, de tamanha é a quantidade de medicação prescrita para dormir. E isso surgiu lá no início do século passado, né? Várias medicações já foram formuladas e criadas pela indústria farmacêutica para tratar insônia, e muitas delas saíram do mercado ao longo dos anos por diversos motivos, né? Além de risco aí, desde os riscos mais bizarros, né? Reações cutâneas inexplicáveis, mortes inexplicáveis. Então muitas saíram do mercado, outras continuaram, e as mais prescritas atualmente são os indutores do sono, né? Ou os análogos de receptor GABA, né? Alfa 1, GABA, isso é uma coisa mais técnica para o pessoal da medicina que está aqui me acompanhando, ou os benzodiazepínicos, né? O Rivotril, diazepam, que é o Valium, e tem várias marcas, várias indústrias que fabricam esse tipo de medicação. Só antes de prosseguir também, muita gente me perguntou e muita gente me indagou aí nas últimas semanas. Gente, eu não sou contra medicação para dormir. Eu só acho que toda medicação tem que ser prescrita de forma racional e com certo critério. E eu não vejo isso na prática clínica. Eu não vejo as pessoas e os meus colegas prescrevendo com critério ou com conhecimento básico aí, né? Não pensam nas consequências que isso pode causar. Então, voltando, as medicações mais prescritas para insônia são indutores de sono e benzodiazepínicos, né? Como que elas agem? Essas medicações, elas agem num receptor, né? A gente tem vários receptores aqui dentro do cérebro, nos neurônios e tal, e esse receptor atua numa substância aí, num hormôniozinho lá dessa substância no cérebro que se chama GABA, tá? Esse GABA é uma espécie de uma chave, um botão de off. Quando ela liga, todo o seu sistema nervoso central, ele vai ficar inibido, ele vai ficar inativo ou muito pouco ativo. E um dos efeitos colaterais dessas medicações, né? Um dos efeitos desejados é a sonolência. Então, quando você inibe uma coisa que naturalmente está ativa, isso vai causar sonolência, né? Não sei se vocês acompanharam o primeiro episódio do Dormicast, que eu expliquei um pouquinho sobre como o sono funciona. Um dos botões de off, que é para a gente cair no sono, ele atua justamente nesse receptor que se chama GABA. Então inibe toda essa região cortical e aí a gente cai no sono efetivamente. Porém, quando você coloca uma substância externa para fazer isso, algumas coisas acontecem, né? Vamos pegar, por exemplo, o benzodiazepínico. O mais famoso deles talvez seja o clonazepam, popularmente aí conhecido o Rivotril, que é a marca mais famosa. Então, essa medicação ela tem algumas propriedades, né? Então, ela serve para convulsão, então é um anticonvulsivante. Tem um efeito relaxante muscular, tem um efeito hipnótico, né? Ou seja, que faz dormir ou que gera sonolência, e tem um efeito ansiolítico, né? Então diminui aquela hiperatividade, aquele hiperalerta do ansioso. Mas vamos concentrar aqui no efeito hipnótico. Quando você toma uma medicação para dormir, o seu sono ele não é produzido naturalmente por você. Voltando lá no primeiro episódio do Dormicast, quando eu expliquei como o sono funciona, o sono, para ele acontecer de uma maneira saudável, ele precisa alternar as fases do sono, né? Então, o sono REM e o sono não REM, que são as duas fases do sono, elas precisam se alternar ao longo da noite. Então, uma hora vai acontecer o não REM,
a outra hora vai acontecer o REM, e isso vai rolando aí ao longo da noite, geralmente 4 a 5 ciclos, né, de REM e não REM, e aí você tem determinadas proporções, né? Você tem uma proporção esperada de sono não REM, você tem uma proporção esperada de sono REM, dependendo das horas aí, do período de sono que você se encontra. Então, o sono, para ser saudável, ele, além de você ter aquela sensação de disposição quando você acorda, aquela sensação de um sono que foi suficiente, fisiologicamente, né, o que acontece no cérebro precisa seguir uma proporção aí que a gente espera como sendo normal, né? Isso foi descoberto ao longo de muitos estudos, monitorando o sono. Então, quando você usa uma medicação para dormir, estamos falando aqui dos benzodiazepínicos, eles alteram essas proporções. Então, o que se espera, pelo menos na teoria, é que quando você toma um benzodiazepínico, você altera a proporção de sono REM, você altera a proporção de sono não REM. Lembrando também que o não REM ele é dividido em 3, né? Fase 1, fase 2 ou fase 3, N1, N2 e N3, né? Tecnicamente. O N3 é aquele sono mais profundo. Detalhe, quando você toma essa medicação para dormir, um benzodiazepínico, este sono mais profundo, em vez dele ficar uma coisa uniforme, com ondas bem lentinhas, né, a sua respiração regular, a sua frequência cardíaca regular, as suas ondas cerebrais seguindo um padrão que é muito fácil de identificar quando a gente está laudando o exame de polissonografia, essa medicação, ela, por algum motivo, ela provoca uma certa excitação nos neurônios e as ondas lentas elas começam a ficar um pouquinho rápidas. Então, a gente vê no exame que quem toma essa medicação, existem algumas ondas rápidas no meio de ondas lentas. E isso vai gerar uma fragmentação do sono profundo. E se acredita que essa fragmentação não gera de fato um sono que é reparador, um sono que faz com que a gente descanse. Se tiver alguém aqui que lauda a polissonografia igual esta pessoa que vos fala, quando a gente bate o olho, né, na polissonografia, a gente sabe quem que usa remédio para dormir e quem que não usa, porque é muito fácil identificar esses padrões de ondas que essas medicações provocam no exame, nas ondas cerebrais. Então, os medicamentos para dormir, primeiro, eles alteram o sono normal. Caio, toda pessoa... Opa, parou aqui. Voltaram Estão me ouvindo? Certo. Então, toda pessoa que toma benzodiazepínico vai ter o sono alterado? Não, né? Até porque não dá para você monitorar todo mundo que usa benzodiazepínico. Mas se o uso for crônico, se a coisa vai caminhando aí com um uso mais crônico, sim, essa pessoa vai ter o sono alterado. Então, você produz um sono que é artificial para tratar um problema que muitas vezes a questão comportamental não foi abordada. Em relação aos indutores de sono, vamos falar um pouquinho deles, que é o Zolpidem, né, comercialmente conhecido aí como Stilnox, Pats e por aí vai. Tem várias marcas, né, já quebrou a patente há muito tempo e vários laboratórios começaram a sintetizar a mesma substância. Então, essas medicações, quando o Zolpidem ele foi lançado com uma promessa de que seria, né, uma medicação que não causa dependência, que não causa déficit de memória ou de concentração, como os benzodiazepínicos, e que não causa o efeito ressaca no dia seguinte, e por aí vai, né? Foi um monte de argumento a favor, né, do Zolpidem, e isso tem uma razão. Ele, de fato, na teoria, ele é uma medicação mais limpa. O que isso significa
ela não atua em vários receptores ou em vários locais de receptor, tá? Isso na teoria. Mas a gente sabe que quando uma medicação é lançada, a gente precisa fazer pelo menos aí uns 10 anos de estudo para lançar ela no mercado. Só que o paciente do estudo, ele não é o mesmo paciente que vai na farmácia comprar a medicação. Quando o remédio vai para o mercado, a gente perde o controle, entre aspas, né? Nós não sabemos os efeitos desta medicação quando ela é vendida de forma mais escalada. Por isso que as indústrias farmacêuticas têm um departamento que chama farmacovigilância para monitorar esse tipo de coisa quando a medicação está sendo vendida. E o que foi observado no caso do Zolpidem? Que sim, vários casos começaram a aparecer de pessoas que ficaram dependentes do Zolpidem. Ou seja, perderam o controle sobre o uso, começaram a ter prejuízos aí no consumo do Zolpidem, especialmente aumentando a dose progressivamente para conseguir o mesmo efeito, que é o que a gente chama de tolerância, e também começaram a ter efeitos colaterais indesejados, né? Alguns deles aí do Zolpidem, comportamentos anormais durante a noite, então episódios de sonambulismo começaram a aparecer. Episódios de comer noturno também começaram a aparecer. Efeito ressaca no dia seguinte ou uma sonolência diurna muito intensa também começou a aparecer. Déficit de memória ou de concentração também começou a aparecer. Irritabilidade também começou a aparecer. Então tudo isso foi pipocando ao longo dos anos. Então, o que hoje a gente sabe é que na prática os Zolpidem ou similares, né, que são as drogas Z, né, que a gente chama, elas funcionam basicamente do mesmo jeito que os benzodiazepínicos, né? Os riscos são basicamente muito parecidos, né? As consequências do uso inadequado são muito parecidas, né? Então, na prática, quando a gente fala, poxa, essa medicação não dá dependência, essa medicação é boa, ela vai fazer com que você durma. Muito cuidado com esse tipo de argumentação. A pessoa que está falando isso não tem um conhecimento profundo da área, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de afirmação. Qual que é o racional quando você vai prescrever indutor de sono ou benzodiazepínico, né? Indutor de sono é uma classe de droga um pouco mais reduzida, então é mais fácil você decorar, entre aspas, as propriedades de cada substância. Agora, benzodiazepínico tem milhares, né, que foram sintetizados aí ao longo dos últimos 100 anos, 50 anos. Então, o que acontece? Quando você pega um paciente com insônia, primeiro você tem que ver se a insônia é crônica, né? Se ela já, por definição, se ela já está acontecendo aí por mais de 3 meses, né? Por pelo menos 3 vezes na semana, essa é a definição, com todos os prejuízos diurnos que a insônia traz, ou se é uma insônia aguda, né? Se é uma insônia que está acontecendo aí por menos de 3 meses. E muita atenção nesse tipo de avaliação, porque às vezes o paciente já teve episódios de insônia lá para trás, e aí acho que é mais prudente você considerar que é uma insônia crônica, né? Então essa é a primeira coisa. É insônia crônica? É insônia aguda? Por que eu estou falando isso? Porque a recomendação da maioria dos guias, né, dos guidelines que a gente usa para prescrever remédio, e a recomendação inclusive da Academia Americana de Sono, é que tanto benzodiazepínico quanto indutor de sono, essas drogas idealmente não deveriam ser utilizadas por mais de 4 ou 5 semanas, né? E aí, quando eu falo isso, muita gente fica inconformado, porque na prática não é isso que acontece.
né? Na minha prática clínica não é isso que acontece. Eu recebo pacientes no consultório que estão tomando benzodiazepínico e estão tomando indutor de sono há anos, né? Eu já tive paciente aqui que chegou com 10 anos de uso, com 15 anos de uso, com 20 anos de uso, né? E quando eu falo isso, né, quando eu dou essa aulinha para os pacientes, eles ficam um pouco assustados, né? Mas essa é a recomendação. E por que é essa a recomendação? Pelos riscos que eu falei alguns minutos atrás. Pelo risco de dependência, pelo risco de déficit de memória, de concentração, blá 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 blá. Então, tudo isso foi compilado aí, anos e anos de estudo, a gente percebeu, e anos de prática clínica, que essas medicações não são isentas de efeitos colaterais. Então, dentro desse racional, é mais prudente a gente usar medicação para dormir, né, dessa classe aí de benzodiazepínico e indutor de sono, quando se trata de uma insônia aguda. E geralmente, o que é insônia aguda? Clinicamente não tem muita diferença da insônia crônica, mas na insônia aguda a gente vê mais numa pessoa, por exemplo, que está passando por um luto, que está passando por uma situação financeira difícil, uma situação conjugal difícil, uma situação familiar difícil e, naturalmente, a alteração de sono vem. Geralmente é uma insônia inicial. A pessoa deita na cama para dormir, geralmente ela não está com sono porque os problemas continuam rodopiando na cabeça e ela não consegue pegar no sono, ela não consegue atingir um relaxamento mínimo, tanto de suas funções motoras quanto neurológicas, para de fato cair no sono. Então, essas medicações, nessas situações, elas são, sim, inclusive recomendadas. É prudente você prescrever uma medicação como essa. Porque imaginem vocês o seguinte, uma pessoa chega para você no seu consultório ou chega para você numa mesa de almoço de família e fala, olha, um familiar meu morreu e eu não estou conseguindo dormir. Às vezes as orientações de higiene do sono e controle de estímulos, que é o que a gente tanto fala, ou até uma capacidade aí de procurar uma terapeuta, naquele momento a pessoa não consegue processar essa quantidade de informação. E a medicação ela vai ajudar a aliviar o sofrimento, a aliviar a dor. Porque é muito pior nessas situações você não deixar a pessoa dormir, né? Então, consequências piores podem acontecer se você não deixa essa pessoa dormir. Agora, todo mundo pode tomar essa medicação, mesmo em situações de insônia aguda, em situações graves? Aí são outros cuidados, né, que quem prescreve precisa tomar. Primeiro, conhecer bem o seu paciente. Esse paciente ele tem um perfil impulsivo, né? Esse paciente ele tem histórico ou ele é dependente químico de alguma substância. Então, se isso acontece na prática, o ideal é você não prescrever essas medicações para esse tipo de paciente, porque a chance dele fazer abuso e dele desenvolver uma dependência de indutor de sono ou de benzodiazepínico é muito grande. Aí você vai criar outro problema para este paciente. Então, em primeiro lugar, conhecer bem o seu paciente, conhecer quem você está dando aquela medicação. Segundo lugar, fazer um contrato. Esse contrato ele pode ser verbal, esse contrato ele pode ser escrito, né? E aí vai de cada um, né? Isso é permitido eticamente. Então, você tem que fazer um contrato de que essas medicações, elas têm um início, elas têm um meio e elas têm um fim. Vai ter um determinado dia que essa pessoa não vai mais usar medicação para dormir, pelo risco de dependência e tolerância e por aí vai. Então, esse contrato ele tem que ser muito bem firmado com o seu paciente, né? Se isso não é feito desde o início, vai ser muito difícil tirar essa medicação deste paciente.
E em terceiro lugar, as contraindicações, né? Existem contraindicações, né? Então, vou dar um exemplo um pouquinho extremo, mas só para ajudar vocês a entenderem. Um paciente que é sonâmbulo, que já tem comportamentos anormais noturnos, o Zolpidem não é uma boa opção, tá? Então, esse tipo de coisa. Um paciente que é idoso, né, que tem risco de queda naturalmente, você vai dar uma medicação para dormir, um benzodiazepínico, um Zolpidem, também é prudente não prescrever, porque o risco de queda dele vai se multiplicar, né? E muitas vezes em idoso, o que acontece com essas drogas é que elas causam um efeito paradoxal. Então, em vez de causar sonolência, vão causar agitação. E idoso, né, geralmente já usa outras medicações. Então, muito cuidado com interações medicamentosas, né? Muito cuidado com o idoso prescrever remédio para dormir. Uma outra questão, e aí vou voltar no Zolpidem, que é o que geralmente chega para mim aqui no consultório. Doutor, o médico tal me deu Zolpidem e não está funcionando. E aí você vai investigar, né, fazer toda a anamnese de sono, que não é uma coisa simples de se fazer, demora, existe certo conhecimento, certa prática. E aí, a hora que você vai ver, você descobre que a insônia daquela pessoa, né, não era uma insônia inicial, é uma insônia terminal, uma insônia de manutenção, a pessoa acorda antes do desejado, ou ela tem vários despertares noturnos, ela até pega no sono fácil, mas ela não consegue manter o sono. Por que o Zolpidem geralmente não funciona nessa situação? O Zolpidem, ele dura no sangue, que é o que a gente chama de meia-vida, né? Ele dura no sangue, na prática, 2 horas, 2 horas e meia. Tá? Então, se essa pessoa não tem uma insônia inicial, se ela não tem uma dificuldade para iniciar no sono, o Zolpidem não vai funcionar. Então, você tem que conhecer o que você está prescrevendo. Se você não conhece como a droga funciona, a meia-vida, que a gente chama de farmacocinética, farmacodinâmica, esquece disso. Se você não conhece a técnica da coisa que você está prescrevendo, você vai errar. Então, tem que conhecer o que você está prescrevendo, o que você está dando para aquele paciente. E benzodiazepínico, o cuidado é ainda maior, porque como o portfólio aí de benzodiazepínico é extremamente grande, você tem que conhecer cada um. Olha, isso aqui demora tanto tempo para agir, isso aqui vai durar tanto tempo no sangue, isso aqui vai sair tanto tempo no sangue. E esses parâmetros das drogas, elas variam muito de paciente para paciente. Porque um idoso, por exemplo, ele não tem o mesmo metabolismo que um adulto jovem, né? A mulher não tem o mesmo metabolismo que o homem. Então, muito cuidado. Você tem que conhecer o que você está prescrevendo e você tem que conhecer o paciente na hora de prescrever esse tipo de medicação, certo? Então, no geral, indutores de sono e benzodiazepínicos, eles são geralmente usados, né, em casos de insônia aguda, tá? Então, aquela que dura menos de 3 meses. Só um parênteses aqui, gente, hoje eu não vou falar de tratamento de transtornos de sono em pacientes psiquiátricos ou tratamento de transtornos de sono em pacientes que têm dependência química, porque isso é um outro capítulo. Tudo isso que eu falei muda muito nesse tipo de população. Então, o objetivo aqui é dar uma visão geral das drogas que são utilizadas e do jeito racional de você prescrever esse tipo de droga, certo? Então, só para avançar aqui, existem outras medicações que são utilizadas para insônia, tá? Para pacientes que têm insônia, que são antidepressivos que têm um poder sedativo, né? São 4. Trazodona, que é o famoso Donarém, a amitriptilina, que é o Amitril, a doxiciclina e a mirtazapina, que é comercializada aí com os nomes de Remeron,
Razapina e por aí vai, né? Então tem várias marcas, tá? Por que essas medicações, esses antidepressivos, eles causam um efeito hipnótico? Então, voltando lá no primeiro episódio do Dormicast, que eu expliquei como o sono funciona, e uma das substâncias que faz com que a gente fique acordado é a histamina. Então, a histamina é liberada por uma região específica lá do cérebro, ela vai ativar o nosso cérebro e vai contribuir para a nossa vigília, contribuir para que a gente fique mais acordado. Esses antidepressivos, eles têm, além da propriedade antidepressiva, e aí cada um tem a sua, eles têm uma propriedade antihistamínica, ou seja, eles bloqueiam a histamina e por isso tem a capacidade de provocar sonolência, tá? Então, por isso que eles são usados também na insônia. Caio, o que é melhor, o que é pior entre os quatro? Não tem estudo sobre isso, né? Não tem estudos comparativos. Os estudos que existem, eles são bastante conflitantes por vários motivos, ou porque a amostra é muito pequena, ou porque o desenho do estudo não é confiável, não foi muito bem feito e de fato não existe um interesse da indústria farmacêutica em estudar esse tipo de droga. Então, muito do que é feito na prática clínica é meio off-label. O que é isso? O médico, né, por meio do seu conhecimento prático, do seu conhecimento clínico, e através também desses pequenos estudos que foram feitos, ele vai julgar, né, se vale a pena prescrever aquilo ou não. Tá? Qual que é o racional na hora de dar esse tipo de medicação? Não muda muito do que eu falei para benzodiazepínico e para indutor de sonos. Você tem que conhecer o seu paciente. Então, tem que ver se ele não tem contraindicação para trazodona, se ele não tem contraindicação para amitril, se ele não tem contraindicação para doxiciclina. Então, cada droga tem um tipo de contraindicação, um tipo de jeito de você prescrever. Tá? Geralmente, a gente usa essas medicações na insônia crônica e num paciente de mais difícil, de um manejo mais difícil, né? Pacientes que a gente sabe que vai precisar de mais tempo aí de medicação, então em vez de dar um benzodiazepínico, em vez de dar um indutor de sono, a gente prefere essas medicações aos benzodiazepínicos, aos indutores de sono. Por quê? Porque geralmente esses pacientes têm algum problema psiquiátrico, ou eles têm uma ansiedade muito forte, eles têm uma depressão. Então, quando você associa um outro antidepressivo que não tem um risco teórico, né, de dependência ou um potencial de abuso, então é mais racional, né, você prescrever esse tipo de medicação. A amitriptilina é uma medicação, o Amitril, né, comercializada aí como Amitril e vários outros nomes. É uma medicação muito antiga, né? Foi um dos primeiros antidepressivos que foram criados, que foram lançados no mercado. É uma droga muito suja, então ela atua em várias regiões do cérebro, por isso que ela tem um perfil de efeito colateral maior, tá? Então pode dar prisão de ventre, pode dar retenção urinária, boca seca, alterações visuais, alterações cardíacas e por aí vai. Quando eu falo pode dar, não é que você vai ter, tá? Tudo que tem lá na bula é que em algum momento aconteceu e isso tem que ser reportado. Isso é regra em qualquer país do mundo, tá? Então, a amitriptilina, sim, tem um perfil de efeito colateral maior, tá? Além disso, pode causar ganho de peso, e esse ganho de peso não é dose dependente. Eu já vi paciente usando 12,5 de amitriptilina, que é uma dose muito pequena, e ter ganho de peso. Então depende muito do paciente que você prescreve, certo? A amitriptilina
funciona, né? Faz você dormir, mas nunca, jamais use sem orientação médica, assim como todas as medicações que eu falei aqui que eu vou falar, tá? Vantagem dela, tem um custo muito baixo, como uma medicação que está há muito tempo no mercado, ela tem um custo muito baixo, então é mais acessível. Uma outra vantagem é que é fornecida pela rede pública, então ela é muito usada na rede pública para tratar insônia crônica de pacientes que precisam de um suporte farmacológico maior. A outra medicação, a trazodona, essa já é um antidepressivo mais novo, tem um mecanismo de ação super complexo e tem uma particularidade: quanto maior a dose, pior é para insônia, porque ela se torna, tem um efeito antidepressivo maior e geralmente não vai funcionar muito para insônia, certo? Então, a gente usa para insônia em doses entre 25 miligramas e 50 miligramas. Então, esta é a dose que a gente usa para insônia. Efeito colateral que geralmente não é incomum, precisa tomar muito cuidado, que é o priapismo, é uma ereção que você precisa ir para o pronto-socorro, drenar o corpo peniano. Isso é possível de acontecer na trazodona. Um outro efeito colateral muito comum é a dor de cabeça, tá? Então, cuidado quando esses efeitos colaterais se tornam intoleráveis, você às vezes tem que trocar a medicação, certo? Outra medicação, a doxiciclina, que é da mesma família da amitriptilina, tá? Também já é uma medicação muito antiga. No Brasil nem é comercializado mais, precisa mandar manipular. Dermatologista usa muito porque tem um efeito em certas reações cutâneas. Para insônia, a gente usa uma dose aí de 3 a 6 miligramas. Para vocês terem uma ideia, a dose para depressão da doxiciclina é de 300 miligramas, né? 200 miligramas para mais. Então é uma dose muito, muito diferente, certo? A outra droga é a mirtazapina, que é um antidepressivo mais novo também, tem um mecanismo de ação super complexo, mas tem um poder sedativo muito forte. Assim, dentre essas 4 que eu falei, na minha prática é o que eu vejo o maior efeito sedativo, mas por outro lado eu tenho muito problema na minha prática clínica com ganho de peso com mirtazapina. Então não uso muito por conta disso. Então muito cuidado com mulher pós-menopausa que já tem uma tendência a ganhar peso. Muito cuidado. Tem uma ação muito satisfatória, assim, a gente vê bons resultados em idoso, né? Uma medicação que geralmente a gente usa na população idosa, mas veja, também não é isenta de efeitos colaterais. Então, resumindo, cada droga tem um perfil de efeito colateral, tem uma dose certa de se usar. Não fiquem, por favor, se automedicando, né? Existe um risco de automedicação que você acaba não tendo um conhecimento daquela droga, você não tem controle sobre o uso. E aí a automedicação, primeiro, tem um risco de dependência na parte de indutor de sono e benzodiazepínico, e tem um risco de efeitos colaterais, interações medicamentosas que muitas vezes vocês não têm conhecimento e vai comprar um antidepressivo qualquer ou vai tomar um antidepressivo de algum familiar e aí acaba não tendo muito controle sobre o uso e não está isento também de efeitos colaterais, certo? Lembrando que toda vez que prescrever uma medicação para dormir, a gente não pode simplesmente esquecer da parte comportamental da insônia. Então, se você dá uma medicação para dormir, mas não orienta esse paciente do ponto de vista comportamental, eu vou dar um exemplo clássico, uma pessoa que tem maus hábitos de sono, que toma muito café, que faz atividade física muito intensa próxima do horário de dormir, que tem um costume de mexer muito no celular antes de dormir,
de levar o escritório para o quarto, de ter muito contato com tela, com televisão, com programas que estimulam muito o nosso sistema nervoso central. Então, se você dá uma medicação para dormir para essa pessoa e não orienta a parte de hábitos de sono, né, de controle de estímulos, de higiene do sono, essa medicação ela pode até funcionar num primeiro momento, mas depois a insônia ela vai se cronificar, né? Existem 4 fatores que contribuem para o surgimento da insônia. Existe um fator genético, esse a gente não pode mexer. Nenhuma medicação para dormir pode mexer, pelo menos até o momento, nós nunca sabemos o que vai acontecer no futuro, mas nenhuma medicação para insônia vai mexer na sua genética. Então, se você está predisposto a ter insônia, o remédio para dormir não vai resolver muito o seu problema. Tem outras coisas para serem feitas, além da medicação em determinado tempo ali do tratamento. Tem o fator cognitivo, que é aquela preocupação com o próprio sono, uma coisa excessiva, uma coisa obsessiva, né? A pessoa deita, já está preocupada se vai dormir bem, se não vai dormir bem, chega até a ter medo de dormir, porque tem uma certeza fixa aí de que não vai dormir. Tem um fator de manutenção, né? Então são maus hábitos de sono, então mexer muito em tela, mexer muito em celular, consumo de cafeína, consumo de estimulante, então tudo isso contribui. Se você não atuar nesses fatores que contribuem para a insônia, que fazem com que ela surja e que fazem com que ela se cronifique, o remédio ele vai meio que perdendo efeito ao longo do tempo. E aí a insônia vai se tornar um problema muito mais difícil de ser resolvido, tá? A pessoa que já é dependente, né? Como que a gente aborda esse tipo de problema? Então, um paciente chegou no seu consultório com uma queixa, né? Olha, eu não consigo largar do meu Rivotril, eu não consigo largar do meu Clonazepam, do meu Zolpidem e por aí vai. O que eu faço? Então, primeiro tem que ver qual que é o grau dessa dependência. Às vezes é um caso de internação. Não é incomum, já tive que partir para esse tipo de medida, esse tipo de conduta médica, porque a pessoa realmente perdeu o controle sobre o uso. Na minha prática, já peguei pacientes tomando 20 comprimidos de Zolpidem por dia. O Zolpidem, acima de determinada dose, em vez dele se tornar uma droga sedativa, ele se torna uma droga muito ativadora. Você tem uma euforia, você tem uma certa desinibição, né? Então as pessoas... E também tem um poder ansiolítico muito forte, acima de determinada dose. Então as pessoas acabam consumindo em excesso por conta disso. Então a retirada não é simplesmente falar para o paciente, olha, você tem que, a partir de amanhã você tem que tirar isso da sua vida, acabou, esquece porque isso é horrível, isso não vai ajudar você em nada. Não é assim que é para fazer, porque uma pessoa que é dependente, se você tira uma substância de uma hora para outra, ela vai ter abstinência, ela vai ter um problema muito grave, né? Às vezes com risco, dependendo da dose, um risco de convulsão. Então não é para tirar indutor de sono e benzodiazepínico de uma vez. Existe uma maneira certa de retirar essas medicações, tá? E aí não tem um protocolo definitivo, não tem um guideline para que isso seja feito. Por quê? Pela mesma razão que eu falei dos antidepressivos sedativos. Não existem estudos comparativos, não existem guidelines específicos, não existe certo controle sobre esse tipo de estudo e de medicação. Então, tem vários jeitos de você fazer. Se uma pessoa é dependente de Zolpidem, que é uma medicação que tem uma meia-vida muito curta, geralmente a gente vai retirando aos poucos, e aí depende de paciente para paciente, e associa um benzodiazepínico de uma meia-vida maior, né? O que eu mais uso na minha prática clínica é clonazepam em gota, né? E aí você vai diminuindo uma gotinha por semana, né? Junto com a redução do Zolpidem, junto com uma orientação comportamental.
E aí entra o psicólogo do sono com a terapia cognitiva comportamental, que não é só para tratar a insônia crônica, mas é justamente para também ajudar o paciente a tirar a crença que ele tem na medicação para dormir, para ajudá-lo nessa retirada de medicação. Tá? Então, tem um outro jeito de se fazer também. Às vezes a gente associa, por exemplo, quetiapina, que é um antipsicótico atípico, que também tem um poder sedativo. E aí a dose, o jeito de você prescrever varia de paciente para paciente, certo? Por fim, existem outras drogas que também off-label, não tem estudo, isso é baseado em experiência clínica, baseado no médico. Então os antihistamínicos, né, Dramin, o Phenergan, então tudo isso é muito utilizado para insônia, mas não existe estudo, né, que comprove esse tipo de eficácia. Então muito cuidado na hora de prescrever essas medicações, depende muito do paciente que vocês estão lidando, certo? Então eu acho que eu dei um overview geral, uma visão geral, né, dessas medicações, só para resumir para vocês, né? Não sou contra a medicação para dormir, pelo amor de Deus, não é essa a intenção. A intenção é informar para que exista um uso mais racional, porque a gente vive uma epidemia de dependentes, né, de dependentes químicos, porque é uma dependência química, de benzodiazepínico, principalmente de indutores de sono. Então, quando isso acontece é porque o uso racional ele não está sendo difundido, ele não está sendo disseminado. Então, essa é a intenção dessa live hoje, né? Então, geralmente, indutores de sono e benzodiazepínicos são indicados para insônia aguda. Pela Academia Americana de Sono, não é recomendado o uso acima de 1 mês, pelo risco de dependência, potencial de abuso e tolerância e pelos efeitos colaterais que todo mundo já sabe. Se você prescrever uma medicação para dormir sem tratar a parte comportamental, você não vai resolver o problema dessa pessoa. E muitas vezes quando isso acontece e ela volta no mesmo profissional, o que esse profissional vai saber? Além de manter a medicação que ele já prescreveu, ele vai adicionar outra. E aí, a hora que você vê, a pessoa está usando 1, 2, 3 medicações para dormir. Tá? Então, o uso racional é muito importante. Já no caso dos antidepressivos sedativos, cada um tem uma dose específica, que eu já falei. São medicações interessantes para pacientes que já têm algum tipo de problema psiquiátrico, tá? E eles são mais utilizados na insônia crônica. Porém, não existe estudo que comprove a eficácia dessas medicações na insônia crônica. Então, para a insônia crônica, voltando, a única coisa que realmente existe estudo confiável é a terapia cognitiva comportamental para insônia. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer essa terapia já usando medicação. Aliás, é até uma ideia interessante, porque a terapeuta ela vai desmistificar um pouco dessas ideias aí que existem sobre as medicações para dormir, certo? Eu vou começar a responder algumas perguntas que chegaram. Então, o Ricardo, a partir de quantos meses dormindo mal eu preciso procurar um médico? Sempre dormi bem, mas há 4 meses estou varando noites e sem razão aparente. Ricardo, toda queixa de sono ela precisa ser esclarecida. Então, se é um problema que está te incomodando, não existe esse critério. A partir de quantos meses procurar ajuda? 4 meses com problema de sono, você já deveria ter procurado ajuda ontem. Então, cuidado. Às vezes, 4 meses varando noites, precisa ver a gente precisa ver o motivo, né? Você está varando voluntariamente, você está varando porque você não consegue dormir. Então, já é um motivo claro aí de você procurar ajuda. E a Daiane falou que a medicação para dormir funciona e aí fica a preguiça de procurar resolver. De fato, é aquilo que eu falei. Se uma medicação é prescrita sem critério, sem que esteja estabelecido um contrato com o paciente de que aquilo vai ter um fim, o problema ele vai se cronificar. E aí a pessoa vai usando, vai pegando de um familiar, pega da avó, pega da tia, e aí a hora que vê não consegue largar da medicação e todo o problema comportamental da insônia não foi
resolvido e realmente fica mais difícil. Tem uma pergunta aqui que me mandaram, deixa eu dar uma olhadinha. Ansiodoron altera o sono como benzodiazepínicos? Eu não sei o que é ansiodoron. Eu vou pesquisar e vou te mandar no privado. É algum nome comercial de alguma substância, que talvez eu até conheça, mas eu não sei o que é o ansiodoron. Então eu vou te responder isso no privado depois. A Érica perguntou, e a história do álcool ajudar a induzir o sono, mito ou verdade? Uma tacinha de vinho. O álcool, ele atua no mesmo receptor do benzodiazepínico e do indutor de sono, tá? O efeito inicial do álcool não é sedativo. O primeiro efeito do álcool é euforizante. Todo mundo aqui sabe disso. Você começa a beber, você não dorme direto. Você tem um efeito euforizante no início e só depois ele tem um efeito sedativo. O álcool, da mesma forma que o benzodiazepínico e o indutor de sono, no estágio N3 do sono não REM, que é o nosso sono mais profundo, o álcool vai lá e vai jogar um monte de onda cerebral no meio das ondas lentas. Então ele vai fragmentar os nossos sonos de ondas lentas. Por isso que quando a gente bebe, mesmo se a gente dormir, se a gente tem um tempo total de sono razoável, a gente vai acordar com uma sensação de sono insuficiente, certo? Então, o álcool ajuda a induzir o sono, ele pode até ajudar, mas ele não vai causar um sono fisiologicamente normal, tá? Agora, tomar uma tacinha de vinho por dia porque faz bem para a saúde, isso é outra discussão, né? Um assunto de outra live, talvez para algum cardiologista que trabalhe com isso, não tenho propriedade para falar para você, tá bom? Talu, obrigado. Ansiodoron, Passiflora e Valeriana. Tem o Pasalix, né? Ansiodoron deve ser uma outra marca. Não, Passiflora e Valeriana não altera sono igual benzodiazepínico, mas também não existem estudos para dizer se essas medicações, que é um fitoterápico, né? Passiflora e Valeriana, se realmente funciona para insônia ou não. Eu já vi na prática clínica funcionar. Às vezes são medicações interessantes para você dar para pessoas que têm muitas contraindicações, né? Já vi muitos colegas ginecologistas usando para gestante. Agora, assim, é o que eu falei para vocês. Não vão, pelo amor de Deus, usar medicações por conta, sem consultar o médico, por favor. Porque mesmo Passiflora e Valeriana, sendo fitoterápicos, não estão isentos de efeitos colaterais. Então, por favor, não usem medicação por conta própria, não usem medicação sem consultar um médico, não adquiram medicação no mercado negro, porque essas medicações não são isentas de efeitos colaterais, e não prescrevam medicações para insônia sem tratar, sem abordar a parte comportamental da insônia, certo? Galera, é isso que eu tinha para falar para vocês de remédios para dormir. Eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas, espero que eu tenha esclarecido, que eu tenha sido claro, né? Se alguém ficou com pergunta, com dúvida e teve vergonha de perguntar aqui, por favor, me mandem direct. Podem me mandar e-mail, caio@caionossono.com. E não se esqueçam, você que é profissional da saúde, seja médico, nutricionista, educador físico, psicólogo e por aí vai, eu fiz um e-book de medicina do sono especialmente para profissional de saúde. É um conteúdo básico, é o básico que todo profissional de saúde precisa saber sobre medicina do sono, que é um assunto que a gente não tem na graduação, a gente não tem na residência para quem é médico, a gente não tem nem na mídia direito, né? Tem muita gente aí falando coisa errada de medicina do sono. Então eu fiz esse e-book que é gratuito. O download você pode fazer no link que está na minha bio. Bio é aquela página inicial lá do Instagram. Tem um link lá, baixe meu e-book. O conteúdo é gratuito, então, por favor, baixem o e-book, interajam comigo, tem esse e-mail. Quando vocês baixarem o e-book, vocês vão entrar numa lista de e-mail enorme. Toda semana eu mando e-mail
com conteúdo gratuito. E tem meu canal no YouTube, é só entrar no YouTube, vocês digitam lá no campo de busca Caio no Sono e é só se inscrever no canal que todos os episódios dessa live minha aqui, eles estão lá disponíveis gratuitamente para vocês. Então tem vários temas de medicina do sono lá, certo? Foi isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. 15º episódio. Como o tempo passa rápido, né? Nunca imaginei que ia chegar desse tamanho. Obrigado para todo mundo que acompanhou. E até a semana que vem. Semana que vem ainda não tem um tema definido. Estou pensando em chamar algum convidado. E também espero sugestões. Podem me mandar por direct que a gente vai interagindo. A gente vai construindo esse conhecimento juntos. Valeu? Durmam bem. Boa semana e até a próxima.